Bom, pessoal, meu bairro na TV aqui do Jardim Chapadão e a gente começa mostrando um mapinha para vocês, porque o bairro fica na zona norte de Campinas, em um dos pontos mais altos da cidade. Olha aí. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui na Pedreira do Chapadão, que é um lugar realmente muito bonito, um dos pontos turísticos aqui do bairro. Bom, durante o programa serão várias coisas bacanas, como por exemplo a Torre do Castelo, também a Escola Preparatória de Cadetes. Também a gente vai falar sobre os clubes que tem aqui, não é? É sobre a UCA, que é a União Campineira de Aeromodelistas. Várias coisas bem bacanas, claro, você está acostumado também com histórias de moradores antigos que se emocionaram falando aqui no meu bairro na TV sobre o amor que eles têm aqui pelo Jardim Chapadão. Olha, é o seguinte, a gente foi visitar a igreja Nossa Senhora do Rosário, conversamos com o padre Heitor, que contou a história da igreja desde quando ela ficava no centro de Campinas. Tá bem legal, imperdível. Também estivemos no templo budista que tem aqui no Jardim Chapadão, ouvimos histórias realmente fantásticas, entendemos um pouquinho como funciona também a fé do budismo. Bom, claro, um dos momentos mais aguardados aqui do meu bairro na TV é a receita. Um ovo de porca, uma delícia. Não dá para perder o programa, pessoal. Tá bem bacana. Já vou avisando também que no terceiro bloco tem uma entrevista com o campineiro Maurício, ídolo do vôlei brasileiro que cresceu aqui no Jardim Chapadão. Bom, e a gente começa o meu bairro na TV aqui do Jardim Chapadão, desse lugar bem bacana, bem bonito, da União Campineira de Aeromodelistas. A gente vai entender realmente na prática como funciona tudo isso, são imagens realmente bem bacanas. Estou aqui com o Mário Sérgio, que é o presidente. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigado, é um prazer. O prazer é todo nosso. Bom, para falar um pouco sobre a história, porque não é, a UCA completou 71 anos agora em 2023? Isso, 71 anos de existência e estamos aqui nessa área por volta de 40, 42 anos. Fale um pouquinho sobre o trabalho que é realizado aqui, como que funciona. Olha, aqui o clube é uma associação, né, que tem os sócios que vêm aqui para se divertir no fim de semana, durante a semana, praticar o aeromodelismo, fazer seus voos, e é um esporte muito bacana, muito agradável. Bom, quem quiser participar, como faz? Conta pra gente, Mário. Olha, a UCA é um clube, né? É só se dirigir, vir aqui no clube, contactar a diretoria para entrar de sócio. Tem que pagar uma mensalidade porque a gente paga pelo aluguel da área, não é uma área pública. Mas está aberta a toda pessoa que quiser praticar o hobby, é bem-vinda. E é bem bacana, porque é gente de todas as idades, que pode ou não? Sim, sim, sim. Nós temos sócios de praticantes de 14 anos, 13 anos e até de 80 anos, como o seu Edmundo, que é o fundador. E a gente vai conversar já já com o seu Edmundo, não é, que é de fato o fundador daqui. Agora gostaria, Mário, você que é o presidente, falasse um pouco sobre aeromodelismo, para o pessoal que está em casa e que talvez não conheça direitinho como funciona, só ouviu falar, só viu algumas imagens. Como é que é? Conta pra gente. Olha, o aeromodelismo tem vários níveis de vários tipos de modalidades. Tem o U-Control, que é um aeromodelo que você faz voo circular, né? Ele é preso por cabo. Tem o tipo rádio controle, que você precisa de uma pista e uma área grande, que você controla o avião por meio de rádio. E aqui tem vários praticantes, tem os que compram aviões prontos e aprendem a voar e vêm voar, e tem os que gostam de construir os aeromodelos, desde a madeira de uma planta até o final para botar o bicho para voar. Você tem uma noção de quanto custa um avião? Olha, hoje em dia tem aviõezinhos de isopor aí na faixa de mil e poucos reais. Um treinador para você começar custa em torno de R$ 1.500, R$ 2.000.
Quer dizer, na verdade, você comprando tudo para você praticar o esporte, você vai gastar em torno de R$2.500, R$3.000. E aqui, evidentemente, que é um dos pontos aí turísticos, um dos pontos bem legais do Jardim Chapadão, que é exatamente o bairro que nós estamos falando, não é? Nesta edição do Meu Bairro na TV. Valeu, Mário, muito obrigado. Vamos bater um papo com o seu Edmundo, né? Com certeza, é bom. Vamos lá. Pessoal, e olha só, o Mário Sérgio falou do seu Edmundo e ele já está aqui, ó, ao meu lado, 91 anos, é o fundador aqui da UCA, que é a União Campineira dos Aeromodelistas, porque tem gente que fala errado, né, seu Edmundo? Fala União Campineira de Aeromodelismo, mas é dos aeromodelistas, não é isso? Não, é aeromodelistas. Eu lutei por esse nome na ocasião. Boa, boa. 91 anos, que beleza. Campineiro, não é? Cresceu aqui no Jardim Chapadão. Primeiramente, fala um pouquinho sobre sua vida, não é? O senhor que cresceu aqui no bairro. Eu nasci em 8 de abril de 32. E com 8 anos, eu comecei a ter o gosto pelo aeromodelismo. E com isso eu fui militando na minha área de fazer os aeromodelos, comprando na loja americana aqui, depois na Casa Aerobras em São Paulo. E foi a minha vida amando a aviação. E em 1951, por uma inspiração que me deu o senhor Leopoldino Bueno, que tinha a oficina Anchieta em frente à prefeitura, era um amigaço meu, conheceu meu papai, e ele falou: Edmundo, por que você não une o pessoal, forma um clube? Eu formei esse clube e nós tivemos uma assessoria muito boa do seu Antônio Pimentel, que era cartorário. Ele redigiu o contrato inicial da UCA e foi um dos fundadores disso. E daí para frente nós estamos agora com o rádio control, aviões super escala, tamanho família, e não é aquele aeromodelismo que eu amava, mas eu amo ainda, lógico. Mas é uma herança que eu tenho, me sensibiliza a falar nisso. O senhor fica até emocionado, né? A gente percebe, o senhor fica todo orgulhoso, não é? Isso que é o legal, e a gente está aqui no Meu Bairro na TV, não é? E a UCA fica aqui na Escola de Cadetes, né? Sim. Um lugar bem bacana. E os aviões são a base de controle remoto, né? Sim. Nós começamos no castelo. Começou no castelo. Numa pista circular, não tinha nada ali no castelo, nada. Onde hoje tem a Drogazil, o Banco Itaú, aquilo tudo era um terreno só, uma coisa vasta, era só terra. E eu, da Andrade Neves, eu subia a pé com os amiguinhos que tinha, meus coleguinhas na época, e a gente vinha no castelo para soltar os aviões. Fizemos concurso de planador, jogando de cima do castelo. Eu teria dias para falar isso tudo, mas não dá. Desculpa. Tá desculpado, mas olha, o senhor falou bastante e falou coisas realmente bem bacanas. O que significa UCA para o senhor? Qual que é o sentimento que o senhor tem? Eu já percebi que o senhor ficou emocionado, que o senhor está muito orgulhoso quando fala, mas qual que é o sentimento que, quando a gente fala da UCA, o senhor tem? Eu tenho um sentimento profundamente profundo, entendeu? Eu vivo isso. E o senhor pratica ainda o esporte? Eu pratico, eu tenho lá um arsenal de aviões que o meu filho, que está presente ali, que voa. Eu já prefiro ficar sonhando nos tempos que eu comecei. Mais observando? Sim. Apreciando? Apreciando e amando, e lembrando sempre do que eu fiz. E quando o senhor olha isso tudo, o senhor
certamente tem, não é, aquela sensação de dever cumprido. Com certeza, com certeza. E ainda sinto que eu tenho que ajudar em alguma coisa ainda, na organização, nas coisas que eu sinto quando criei e que agora, vamos dizer, nós temos que ficar cobrando dos atuais. Tem que pegar no pé mesmo, né, seu Edmundo? Eu não sou pode deixar a peteca cair. Eu sou assim. Ou o avião, né? Seu Edmundo, eu agradeço a oportunidade que vocês estão nós que me dando. agradecemos, é um prazer realmente muito grande. Fico à disposição para, se quiserem, um material para que vocês olhem depois ajude. Vamos colocar aqui no programa? Ajude, exatamente. Fico à disposição. Joia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que Criado agradeço. aqui no Jardim Chapadão, 91 anos. Esse é o seu Edmundo. Faz um joia pra câmera lá, seu Edmundo. Aqui, ó. Boa. Continuamos girando pelo Jardim Chapadão e nossa próxima parada é na Igreja Nossa Senhora do Rosário, que, segundo o Padre Heitor, tem uma história maravilhosa e triste ao mesmo tempo, porque a Igreja do Rosário, ela nasce da Confraria do Rosário, uma antiga igreja no centro da cidade, onde hoje é chamado de Largo do Rosário. Ali existia uma pequena capela dado a esta devoção ao Santo Rosário e que foi entregue aos missionários claretianos no final do século XX, quando os missionários por aqui passaram. Então, a convite do clero local, os missionários vieram residir em Campinas para tomar conta desta igreja em 1895. E os padres ali fizeram uma grande reforma na igreja e construíram a chamada Igreja do Rosário, lá no centro da cidade, que recebeu o título de santuário. Ali ele era sim um santuário, na qual abrigava várias pessoas e dispensava muitos sacramentos. Disse, e de fato era, que era a construção mais bonita de Campinas. Não é um estilo clássico romano, com pinturas muito bem feitas, de afresco pintado a óleo, pelo mesmo pintor que fez e executou as pinturas do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e essa igreja ela veio ser demolida em nome do urbanismo, em 1956, se não me falha a memória, né? Então, a partir dessa demolição, que aconteceu na década de 50, a Igreja do Rosário ela passou a ser construída aqui, exatamente em outubro de 56, quando foi lançada a primeira pedra fundamental. E aí o curioso é que, em meio a tantos protestos, a tantas coisas que eram para impedir a demolição, não teve acordo. O progresso venceu, a Glicério foi ampliada e por 5 metros a Igreja do Rosário, primeira, ela foi destruída. A congregação claretiana, ela tinha comprado no Jardim Chapadão um terreno que é este, um grande terreno que é de fora a fora. E aí passou-se, nesse mesmo ano, a construção desta igreja. Da antiga igreja foram salvos muitas coisas, inclusive os altares que vocês veem aqui, os altares em mármore Carrara, que vieram no final do século passado para cá, junto às imagens, também alguns lustres que não foram possíveis serem recolocados, dado o estado de conservação, e as portas da igreja são da antiga Igreja do Rosário. A proporção da igreja ela é muito maior do que aquilo que ela era no centro da cidade, mas a construção aqui ela foi uma réplica de fato, com algumas alterações daquilo que era a Igreja do Rosário no centro de Campinas. Olha só que aula, não é, de história aí do Padre Heitor, contando tudo sobre, não é, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, desde quando era lá no centro da cidade, não é? E aqui as pessoas vêm com muita fé, e não pessoas só do Jardim Chapadão, né, Padre? Porque é uma igreja certamente muito conhecida aqui em Campinas. Sim, além de ser uma igreja conhecida, ela tem esse histórico que foi muito forte para a cidade de Campinas. Porque além da igreja ser destruída em nome do progresso, o Teatro Municipal foi destruído na mesma época, parte da Estação Mogiana foi destruída na mesma época. Então esse conjunto arquitetônico de Campinas foi de fato derrubado.
o que é um crime para a arte. Então, esse contexto faz com que viva ainda na memória do povo aquilo que foi vivenciado há anos. E quando se olha para a igreja hoje, se olha também por uma questão afetiva. Muitas famílias frequentavam a igreja do Rosário no centro da cidade, não é? Muitas famílias iam às missas na igreja do Rosário. E depois dessa demolição, essas famílias começaram a frequentar aqui, porque ao passar do tempo, as missas aqui no Rosário, elas eram feitas no porão da igreja, até que o templo fosse erguido. E isso tudo atraía as famílias e fazia com que tivesse, de fato, um carinho por essa igreja, um afeto por essa igreja, porque na cabeça das pessoas foi um crime, e de fato foi, ter derrubado aquele antigo templo e transferiu esse carinho para a nova igreja erguida. Como você mesmo disse, a igreja ela não só serve para as pessoas que moram no bairro, porque muitos aqui do Jardim Chapadão, eles tiveram seus filhos e mudaram do bairro. Esses filhos, esses netos, eles estão fora do bairro, mas continuam vindo aqui à Igreja do Rosário, frequentando sobretudo nos finais de semana, nas missas dominicais, que aqui nós temos entre sábado e domingo 6 missas, 2 no sábado e 4 no domingo. Então, é um oferecimento aí bastante funcional para quem deseja rezar no final de semana. E diariamente, às 7 da manhã e às 19 horas, nós temos missas de segunda a sexta-feira, o que faz com que as pessoas se acheguem aqui para rezar. A gente continua rodando e neste momento nós estamos num templo budista aqui no Jardim Chapadão. Estou aqui com o reverendo Renato. Qual é o nome desse templo aqui, Renato? Bom, esse templo se chama Templo Budista Nambem Hongand de Campinas. A nossa matriz fica ali na Avenida do Cursino, também chamada de Templo Budista Nambem, né? Aí no caso seria de São Paulo. Bom, eu percebi que aqui realmente tem um clima de paz muito grande, não é? É um lugar realmente maravilhoso, tipo daqueles que a gente vê em filme e tudo mais. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre, não é, o templo, a história do templo. Aqui foi inaugurado em 1972, é isso? Isso. No caso, esse terreno aqui, ele foi doado pela Prefeitura de Campinas, né? Em 1972 foi lançada aí a pedra fundamental, né? E como condição, né, para ganhar esse terreno, naquele tempo a associação ela teria que construir um jardim, né, japonês com pinheiros, com cerejeiras e tendo aí também laguinhos com carpas, para que a comunidade de Campina pudesse participar desse espaço e usufruir aí da questão dos ensinamentos e da cultura do budismo. Bom, aqui é um templo aberto, todo mundo pode participar. Exatamente. É um templo aberto. Na realidade, eu falo que esse templo lhe pertence à cidade de Campinas, né? Porque tem toda a documentação de que é para a cidade de Campinas, é para os cidadãos de Campinas e região, né, de todas as outras cidades aqui, né? Então não é exclusivamente dos budistas, né? É para, claro, quem comanda, quem administra, né, são os budistas, mas o intuito é para todos, né, independente de religião, né? Então esse é um dos requisitos que teve na época para ganhar esse espaço. Reverendo Renato, o senhor estava me falando que as reuniões acontecem todos os terceiros domingos do mês, às 10 horas da manhã? Isso, exatamente. No caso aqui nós temos 2 tipos de cerimônias, as cerimônias mensais e as cerimônias, no caso de memoriais. A cerimônia mensal é uma vez por mês, né? Todo o terceiro domingo de cada mês, a partir das 10 horas. Né? E as outras são cerimônias memoriais, são cerimônias que famílias pedem, são cerimônias particulares que as famílias pedem para fazer uma cerimônia em memória aos entes falecidos. E nessa cerimônia mensal, citada pelo senhor, não é? Confirmando todos os terceiros domingos do mês, às 10 horas da manhã, aqui no Jardim Chapadão. Como que funciona para o pessoal em casa entender, não é? O budismo chama de fato muito a atenção, não é?
mas não é todo mundo que conhece como funciona, né? A igreja católica, por exemplo, é uma missa, não é? E aqui, como funciona? Bom, aqui no caso não temos missa, né? Porque a missa é exclusivamente da igreja católica, né? No caso nós temos cerimônias, né? Dentro da cerimônia mensal, nós temos cerimônia, ela é dividida em cerimônias pequenas e cerimônias grandes. Cerimônias pequenas é quando todo mundo se reúne, né? E é feita ali uma celebração. E as cerimônias grandes são aquelas nas quais tem, por exemplo, nós celebramos o nascimento do Buda, aquela que nós celebramos os antepassados, o finado dos antepassados, que é em julho, as duas cerimônias de equinócio de primavera e outono. Essas são consideradas cerimônias grandes, porque aí vem um número grande de pessoas e aí é feito com mais solenidade essas cerimônias. Perfeito. Mas todas elas têm a função de fazer uma reflexão sobre a nossa vida. E uma oração? Seria, vamos dizer assim, a oração é feita, existe sim a oração, né, é feita, mas de uma forma em gratidão por aquilo que nós recebemos. Então, por isso é feita a oração no sentido não de pedir algo, mas sim de agradecer pelo aquilo que nós recebemos, nós escutamos o ensinamento e temos ali um pão nosso de cada dia para viver a nossa vida. E como o senhor disse, todo mundo é bem-vindo aqui. Todo mundo é bem-vindo, independente de religião, credo ou crença, o portão está aberto para todo mundo. E o lugar é muito bonito, né? Sim, eu falo que os japoneses, nessa parte, eles cumprem o que eles falam, né? Como foi a cidade de Campinas doou esse terreno e eles prometeram cuidar desse espaço até o último momento. Então, eles realmente cumprem aquilo que falam. Já há mais de 60 anos eles estão mantendo esse espaço. Não é fácil de manter, é difícil, teve enchentes, infelizmente acabou ainda estragando um pouco o local, mas a gente está fazendo o nosso melhor para manter esse espaço. Reverendo Renato, muito obrigado por receber. Eu que agradeço. A nossa equipe aqui. Começa agora o segundo bloco do Meu Bairro na TV e olha só, pessoal, a gente vai falar sobre 2 pontos turísticos aqui do Jardim Chapadão que fazem parte das 7 Maravilhas de Campinas. Um deles é a Escola de Cadetes e o outro onde eu estou neste momento. Olha só, a Torre do Castelo. Você sabia que a Torre do Castelo era conhecida como Castelo d'Água, com 27 metros de altura e que foi construída em um dos pontos mais altos de Campinas? Pois é, isso em 1940. Isso mesmo, André. Essa votação das 7 Maravilhas aconteceu através do Correio Popular. Em 2007, a população votou as 7 Maravilhas da cidade. A Torre do Castelo, ela foi um reservatório de água que tinha capacidade de 250 mil litros de água na época. Ela abastecia a ala norte da cidade. É um dos principais pontos mais altos aqui. Nós estamos a 735 metros em relação ao nível do mar. Campinas a 680 metros. Então, é um dos pontos mais altos, onde se tem uma vista privilegiada da cidade através das 6 janelas. Exatamente isso. Olha só que bacana. Daqui de cima dá para ver a cidade inteira. É uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais de Campinas. E tem uma outra curiosidade também. Você sobe os 89 degraus e aí você tem a Rosa dos Ventos e os pontos cardeais onde você pode ter uma noção do crescimento da cidade. Então é imperdível, tem que conhecer. E dá para ver a cidade inteira. Isso mesmo, com um dia maravilhoso como este, dá para ter uma vista privilegiada. Além disso, tem o letreiro Eu Amo Campinas, né? Que então o próprio morador e quem está visitando Campinas não pode deixar de conhecer. É um dos principais atrativos, é patrimônio, porque na época
foi construído o tipo de arquitetura Art Deco, que ele foi construído, e faz parte da história da cidade, né? Essas 7 maravilhas eleitas. Como faz para as pessoas conhecerem aqui, Giovana? Muito simples, fica aberto, tá? O horário sempre de funcionamento é das 10 ao meio-dia e depois das 13 às 17 horas. Não tem custo nenhum, tá? E só para agendamentos, que aí tem que entrar em contato com o site da Sanasa, que administra aqui, e fazer o agendamento. Mas para a população pode vir nesses horários que estará aberto. O prédio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em estilo colonial espanhol, é um lugar lindo. Bom, a construção do complexo militar teve início em 1944. Maravilhoso a Escola de Cadetes, Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Ela tem uma história porque era uma fazenda chamada Chapadão, que deu origem ao bairro Jardim Chapadão. E pertencia ao Barão de Itapura, Joaquim Policarpo de Aranha, e pertenceu também a Luciano Teixeira, pessoas que foram importantes na história de Campinas. Ela foi construída em 1944, tá, pelo engenheiro arquiteto Hernani Duval Penteado. E por que ela é rosa? Existe uma curiosidade, porque na sua construção foi utilizado óleo de baleia, areia, tá, sangue de animais, e o estilo dela é colonial espanhol. Além disso, a escola, na verdade, realiza um concurso seletivo, onde 500 alunos que passam fazem 1 ano de carreira e depois seguem para a AMAN, que fica em Agulhas Negras, em Resende, para dar continuidade à carreira militar. O objetivo é selecionar e preparar o futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, iniciando a formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. Isso mesmo, André, é conhecida. Mais de 20 mil alunos fazem o concurso, apenas 500 passam. E ela é a terceira, na verdade. Na época, quando iniciou, nós tínhamos uma em Porto Alegre, outra em Fortaleza e onde é o Sírio Libanês hoje. Hoje, todos vêm para esse concurso, quem quer seguir a carreira militar. Então a SpaceX é muito importante para a história da cidade, até pelo fato de iniciar na época tinha uma fazenda cafeeira, né, que pertenceu a uma das principais personalidades, tá, que foi o Luciano Teixeira e também o Barão de Itapura, deixando a sua marca na história. Inclusive tem museu também, tem o Museu Anhanguera, que faz parte também que as pessoas também podem estar visitando, que conta um pouco dessa história. Por aqui tem a Pedreira do Chapadão, que recebe em média 5 mil visitantes aos finais de semana e foi inaugurada em 1994. Tem cerca de 130 mil metros quadrados. Conta com parquinhos, quiosques e também academias ao ar livre. E tem mais. O bairro respira esporte. Tanto que por aqui há pelo menos 6 clubes. Bom, e aqui no Jardim Chapadão tem o Clube Bonfim, um clube centenário de 1922. No ano passado, portanto, completou 100 anos. Estou aqui com o Augusto. É uma curiosidade, porque o clube chama Bonfim e fica aqui no Jardim Chapadão, é isso, Augusto? É isso aí, André.
uma curiosidade que, na verdade, o clube se iniciou no bairro Bonfim, na Avenida Governador Pedro Toledo, e a prefeitura acabou que cedeu esse espaço, todo esse terreno para se tornar um clube de campo, porém, o Bonfim manteve o nome, né? Mesmo estando no bairro Chapadão, manteve o nome que era Bonfim Futebol Clube, se manteve aqui, Bonfim Recreativo e Social, né? E agora com esse espaço gigante, que já faz um bom tempo, reformado agora, um espaço bem bonito, bem bacana. Manteve a tradição, né, Manteve Augusto? a tradição. Bom, fala um pouquinho sobre a história aí, porque 100 anos não é brincadeira não, né, cara? Puxa vida, 1922, a data de fundação aqui do Bonfim, que é um clube bem legal, né? Dei uma volta aqui, é muito legal a estrutura do Bonfim. Conta um pouquinho pra gente sobre a história do clube. Vamos lá. E o clube é muito famoso pelo futebol, né? Muitas pessoas aqui de Campinas conhecem aqui o clube, já vieram, quem joga bola, talvez já até veio aqui dentro do clube para jogar bola. O campo é muito legal, é grande, é bem reformado, bem cuidado. Porém, o clube também tem muitas atividades que vai atender aí a criançada, vai atender jovem, vai atender terceira idade, adulto. A piscina, como vocês estão vendo aqui também, passou por algumas reformas, frequentemente é bem assistida e bem cuidada. A academia, né, como nós conversamos também, passou por uma reforma, hoje ela está maior, tem bastante equipamento. E aí a gente traz essa galera mais jovem, né, esse pessoal que gosta da atividade. Conversamos também sobre a parte da arena, que tem os esportes de areia, tem o futebol, tem o beach tênis, aonde também a gente conseguiu trazer mais ainda esse público jovem. Né? Então, hoje consegue atender com todas as atividades o público infantil, consegue atender o público jovem, um público mais adulto, terceira idade, né? E com uma estrutura muito boa, como vocês estão vendo aqui. Bom, e você citou ali o meu cantinho favorito aí dos clubes, né? Que é onde tem as areias para a prática do futebol. Beach tênis eu não jogo, viu, Augusto? Mas tem muita gente que joga, né? É uma febre hoje no Brasil inteiro, né? Sim, sim. Nós temos o beach tênis, que ele é um pouco mais... A jogabilidade dele é mais fácil, então acaba abrangendo mais um público maior, né? O futevôlei, que tem aí... Ele é um pouco mais difícil, depende mais de uma prática, mas também que é muito gostoso, né? A gente estava comentando, aí está no sol, pisando na areia. Ouvindo um sambinha. Ouvindo um samba, é muito bom, né? Depois toma uma cerveja, muito bacana. E a gente está trazendo, né, cada vez mais atrativos, né, mais atividades atualizadas, como foi, né, a parte das quadras de areia. Então, o clube está sendo bem assistido, né? Está sendo bem cuidado dessa maneira. Bom, inclusive vem bastante gente aqui, né? Não só o pessoal aqui do Jardim Chapadão, do Bonfim, enfim. Exato. E por conta mesmo dessa estrutura, que hoje está atendendo bastante, atendendo com qualidade, a gente tem histórias aí de famílias que são de Barão Geraldo, famílias que são até de Paulínia, mais pro fundo também de Campinas, bairros aí, Campo Grande. Então, não atende só apenas aqui o Chapadão. A grande concentração está aqui, mas tem bastante gente, muito por conta do que ele está entregando hoje, né? Valeu, André, Augusto. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Espero Valeu. você para jogar aqui. Parabéns aí. Opa, estarei aqui. Com certeza absoluta, jogando aquele futebol esperto. Obrigado. Valeu, Até Augusto. mais. Pessoal, a gente continua rodando aqui, é o Meu Bairro da TV. Bom, galera, a gente segue rodando aqui pelo Jardim Chapadão, não é? Ouvindo moradores, não é? Conversando com personalidades. Agora a gente vai bater um papo com o Luiz Carlos Molina. 79 anos, vai fazer oitentinha, né? Em maio do ano que vem. E mora aqui no Jardim Chapadão faz quanto tempo, seu Molina? 79 anos, vai. 79 anos. Quase 79. Meu Deus, então conhece tudo, mas nunca saiu daqui. Só para nascer em Indaiatuba, né? Não, eu nasci na Helvétia, né? E aí a jardineira que vinha vindo para Campinas se encalhou. Aí o meu pai, depois de 5 dias, esperou a outra para Ir para Indaiatuba. ir fazer o registro, né? Fazia 5 dias, já tinha nascido. É. Depois, aí ele veio embora, voltou para o Chapadão, né? Voltou para o Castelo.
Mas tirando 40, essa história... 44 para 45. E fale um pouquinho do Jardim Chapadão, porque tem muita gente que, não é, o senhor acabou de falar Castelo, por exemplo. Castelo, não é, tem muita gente que fala, eu moro no Castelo, moro no Castelo. O senhor fala que mora no Castelo, por exemplo. Sim. Pois é, mas Castelo não é um bairro, né? O bairro é o Jardim Chapadão, mas as pessoas realmente, como o seu Molina falou agora, as pessoas têm esse costume, né? Dependendo do ponto do Jardim Chapadão, de falar que mora no Castelo. É isso, né? É uma tradição, né? É uma coisa que, porém, era uma caixa d'água, né? Com o tempo, ele virou um ponto turístico, né? Castelo, Castelo, Castelo. Mas a verdade é o Chapadão. E a divisa do Chapadão com o Guanabara, sabe o bar 1º de Abril? Sim. Ali no meio daquele quarteirão para baixo ali, era a travessa ali que fazia a divisa, Guanabara e Jardim Chapadão. Tinha uma valeta nos tempos, né? Então, por isso veio como nome de castelo. Ô, seu Molina, fale um pouquinho sobre o bairro aqui. O senhor que está aqui desde que nasceu. Olha, o bairro foi sempre encantado, né? Um bairro que, às vezes, a gente, como é que se diz assim, sai para uma viagem ou qualquer coisa que seja, você não vê a hora de retornar para a sua terra natal e para o seu bairro, né? Você entendeu? O Chapadão ficou muito marcante para nós aí, que fui criado lá, né? Ouvi o bairro, comecei a começar, você entendeu? O bairro, inclusive quando eu mudei ali na Alféria e João José, não tinha água e luz. Praticamente hoje é o centro da cidade. Mas foi sequência, foi dando sequência, né? E foi caminhando. E olha, o seu Molina tem cada história. Uma não. Tem várias, mas eu vou contar uma mesmo assim que tirar o chapéu. Que na época tinha a Semana da Asa, e aí o que acontece? Aí a Avenida Francisco José Camargo de Andrade, era um terrão, ali descia os aviãozinhos teco-teco. A primeira pilota brasileira, ela desceu com o teco-teco lá, o jipinho da polícia guinchou ele até o Largo do Rosário e foi a festa, né? Na cidade. Aí foi a coisa mais linda aí, mas sempre o castelo na jogada, né? Jardim Chapadão. E aí o que acontece? Depois de uma semana, o teco-teco lá no Largo do Rosário em exposição, aí resolveram guinchar ele para levantar voo aí na avenida. E na subida da Andrade Neves, ele vinha descendo uma lambreta. Aí o da frente abaixou, de trás não deu com a cabeça na asa da lambreta. Aí, agora você já imaginou no jornal, lambreta vezes avião? É brincadeira, né? O seu Molina também se emociona quando fala do bairro. Se eu morrer, eu queria ser cremado e com meu pai. Meu pai já foi, coitado. Alguém da minha família pegasse o pó e jogasse lá de cima do castelo. Olha só, vai ficar registrado sem aqui no meu bairro na ali, TV, hein? Ali, é sério isso? Eterna, olha, é o coração que tô, não é eu que tô, é o coração. Olha lá, tá emocionado, Montanha. Não, sério. Tá com os olhos o Chapadão só pode falar quem teve a história e o tempo de curtir esse pedaço maravilhoso, pedaço sagrado de Campinas. Tudo que você vê aconteceu de coisas boas foi no Chapadão e no Castelo. Então eu até já falei com a esposa, falei, se eu tiver a oportunidade de ser cremado, aonde eu tiver, pega a caixinha de pó, leva lá em cima do castelo e aí eu tô mais ainda, como é que se diz, né? Feliz para partir, né? Mas tem muito tempo ainda, né? Obrigado mais uma vez. Que isso. Eu que tive a oportunidade de falar um pouquinho das maravilhas do qual eu vivi aí, que é o Castelo Chapadão, né? Poucos têm essa felicidade que eu tive e todas as coisas assim de maravilhoso que aconteceu ali. Os pega no castelo, as curvadas, o bloco dos motoqueiros, tudo. Eu tenho um dedo, você entendeu? Então, é maravilha, né? E dizer do castelo, é com honra que a gente fala desse bairro maravilhoso.
Bom, pessoal, no próximo bloco, um bate-papo bem bacana com Maurício, ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, foi criado aqui no Jardim Chapadão. Não perca! Bom, e a gente começa esse bloco no Meu Bairro na TV conversando com esse cara aqui, ó, ídolo do esporte brasileiro, não é? Medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona. Eu particularmente vibrei bastante. Por que a gente está aqui? Porque o Maurício foi criado exatamente neste local. Cresceu aqui no Jardim Chapadão. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente, Maurício. Tudo bem? Tudo ótimo, André. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade de estar revivendo, né, meu passado, assim, e foi muito bacana viver aqui nesse bairro, no Jardim Chapadão. Foi muito legal. Bom, a gente está aqui na rua Jacob Berekstenberg, né? Onde o Maurício... Você brincava aqui na rua, Maurício? Brincava muito. Agora que eu vim aqui, agora tô vivendo de novo, tô buscando o meu passado, tô relembrando aqui, foi... Porra, moleque de rua, brincando o tempo inteiro na rua aqui, enfim, nessa casa onde nós viemos, mudou completamente a casa, mas aí eu tô buscando na memória tudo que eu vivi aqui. Foi muito legal, que a rua era meu parque de diversão. E você jogava vôlei aqui? Eu lembro que aqui, na verdade, mudou aqui a fachada da casa, tinha um portão, e aí tinha esse portão de ferro, fazia que era quadra de vôlei, brincava aqui, e aí, porra, e aqui embaixo, na quadra de baixo, tem uma igreja, enfim, eu também tenho uma praça, onde eu também brincava bastante ali, brincava na rua de cima também. Então foi uma época muito legal que eu tô buscando, assim, muito, muito bom. Tô até com um pouco de medo dos vizinhos me reconhecerem, porque também com a bola aí quebrava o vidro, porra, quebrava algumas lâmpadas aí, porque eu era o tempo inteiro na rua. Chegava da escola... E era vôlei mesmo, ou jogava bola? Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então eu sempre fui moleque de rua, assim. Jogava futebol, eu tinha um clube aqui perto, que era o Círculo Militar também, onde eu também passei a minha infância. Era sócio lá? Era sócio lá e fazia as minhas atividades, enfim, ia de manhã, no sábado de manhã, ficava de sábado, domingo, passava o dia no clube, depois vinha pra cá e ficava brincando aqui na rua. Eu acho que era de tudo. E aí o vôlei também fazia parte desse momento também da minha infância. Depois que eu comecei a pegar gosto pelo vôlei, daí eu fui para o Clube Fonte de São Paulo, onde eu comecei a jogar mesmo. E aí eu vi que eu tinha habilidade, gostei da modalidade e daí eu segui em frente, né? Mas aqui as coisas mudaram muito, né? Então é até emocionante estar aqui. O campineiro Maurício disputou 5 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos entre 1988 a 2004. Bom, Maurício, eu não esqueço daquele sexteto, né, de Barcelona. Tinha você, Tandy, Giovanni, Carlão, Paulão e Marcelo Negrão. Olha só como... Tá com a mente boa, hein? Como marcou a minha geração, né, cara? E aí, como que tá o vôlei hoje? O que você pode falar sobre a seleção brasileira? Dá para beliscar mais medalhas em Olimpíadas? É sempre, né? Eu acho que o vôlei, depois daquela nossa conquista, ele mudou completamente de patamar em termos também de apoio, de patrocínio e a gente ter participado desse momento, dessa transformação, né? Para o brasileiro ver que também não era só futebol, tinha outras modalidades, então a gente fica muito feliz. E o Brasil, ele com certeza hoje é uma potência no cenário mundial, ele vai para todas as competições como um dos grandes favoritos, pode ganhar, pode perder, isso faz parte do esporte em si, né? Mas com certeza é um esporte que cresceu muito, vem crescendo muito, mas sempre que o Brasil participa de campeonatos importantes, né, como o Pan-Americano, Olimpíada, Mundial, enfim, todos esses campeonatos importantes, né, no cenário mundial, o Brasil vai
sempre como um dos favoritos, porque teve uma base muito grande. A partir dali, com certeza, as categorias de base também vieram vencendo, já aprendendo também como que era nosso pensamento no time campeão. Então, o Brasil, no masculino, no feminino, é uma potência no voleibol. Boa, Maurício. E quando você jogava, brincava aqui na rua, você imaginava que ia ser um grande destaque aí do voleibol mundial? Não, né? Isso as coisas foram acontecendo, né? Claro que todo mundo, eu tinha um sonho, né? Eu tinha assim um pensamento de ser um atleta de alto nível, mas a gente nunca sabe, né? Porque então eu agradeço muito a Deus também, porque consegui trilhar e consegui realizar meu sonho de ser um atleta de alto nível, porque a luta é grande. Mas quando você ama o que você faz, se propõe o que você faz ali, com certeza o sucesso vem de alguma forma, ou financeiro, ou pessoal. Então, eu sempre me imaginei sendo atleta de alto nível, conseguindo essas grandes conquistas que eu consegui. Boa, Mauricião. Valeu. Valeu, obrigadão. Obrigado. Sempre bom papo. Bom, pessoal, é isso aí. No próximo bloco tem uma receita de ovo de porca. Vale super a pena. Até lá. Bom, pessoal, chegou logicamente a hora mais aguardada, não é? É a hora da receita aqui no Meu Bairro na TV. E hoje a gente vai conhecer uma receita de ovo de porca. É isso mesmo. Dizem que é uma delícia. Já já eu vou experimentar, é claro. Tô aqui com o Fábio, que é proprietário do bar. Tudo bom, Fábio? Beleza? Tudo jóia? Bom você? Beleza. Bom, essa receita realmente é um sucesso, né? Então, é o nosso carro-chefe aqui no bar. Legal, bacana. E o que vai essa receita, cara? Ela consiste de um bolovo com linguiça temperada. Vai a linguiça dentro do ovo? Isso. Temperado com pimentão vermelho, amarelo, cebola, salsinha. Já tá começando a dar água na boca aqui. É isso aí. E sai bastante, então? Ah, sai, viu? Compro cerca de 10 cartelas por semana de ovos. 300 ovos dá pra fazer 600 bolovos, né? Que maravilha, cara. Eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa, porque as receitas que a gente mostra aqui no Meu Bairro na TV são um sucesso, viu, Fábio? Bom, vamos lá. Vamos pro passo a passo, então. Enquanto a gente vai batendo um papo sobre também a história aqui do bar. Enfim, vamos lá, então. Tá. Eu vou começar fazendo uma massa, né? Do salgado. Eu coloco mais ou menos 1 litro de água, uns 200 ml de óleo. Aí eu coloco o caldo de galinha e um pouquinho de sal. Quanto de sal, mais ou menos? Umas 10 gramas, tá, mais ou menos. Boa. Eu vou deixar ferventar. Quanto tempo fica fervendo, mais ou menos, Fábio? Chegou a ferventar, eu desligo a panela, o fogo, e eu coloco o trigo, a farinha de trigo, e começo a mexer já. Vamos lá, então? Tá, vamos lá. E eu vou colocar a linguiça suína para ferventar, tirar um pouco do óleo, da gordura dela, né? Aqui tem mais ou menos 2 kg de linguiça. Aí depois essa linguiça aqui eu vou escorrer e eu vou passar no moedor de carnes. E depois eu vou refogar ela com os temperos, com os ingredientes. Aqui está o pimentão amarelo, a cebola e o pimentão vermelho. Aí eu vou colocar a salsinha e a maionese. A maionese para dar uma liga nessa linguiça. A água já ferventou. Eu vou desligar o fogo e vou colocar a farinha. Mais ou menos 1 kg de farinha. 1 quilo? É. E quanto tempo fica aí, Fábio? Até ela se soltar e você vai perceber que ela vai soltar ali da mão, vai dar para você enrolar um salgado. É coisa de 10 minutos, 5 minutos. A gente vai escorrer a linguiça e vamos colocar na máquina de moer. O que a gente tem então aqui, Fábio? Então, aqui é a linguiça? Aqui é a linguiça com pimentão vermelho, amarelo e a cebola.
Aí vou pôr a salsinha, vou pôr um pouco de salsinha e vou pôr maionese. Rapaz, vai ficar bom esse negócio aí, hein? Maionese na linguiça. Aí tem salsinha e tem pimentão. Pimentão vermelho, amarelo e cebola. Cebola para dar aquele... A gente refoga tudo. E agora vamos preparar o bolovo. Ovo de porca. Isso aí. No meu bairro na TV. Estamos no Jardim Chapadão mostrando uma receita do bairro aqui, hein, pessoal? Mas tá quente. Vamos pegar o ovo, descascar o ovo. Vou cortar o ovo. E vamos fazer o recheio. Vamos colocar o recheio. Um pouquinho de água, um pouquinho de trigo e mexo. E aqui tá a farinha de rosca. Aí eu passo o ovo na farinha de trigo, passo no melado e na farinha de rosca. Eu faço o processo mais uma vez, trigo e farinha de rosca. E aqui já vai direto para a fritadeira. Dá aquela secada. Depois a gente corta. Agora ficou pronto, vou levar lá na mesa lá para você experimentar. Bora lá. Conforme prometido, o ovo de porca. Boa. Então vou experimentar aqui, né, Fábio? Porque na verdade a gente ouve falar muito bem aqui. Isso aí. Vamos lá então. Chegou o grande momento. Nossa, sensacional, cara. Eu já sou apaixonado por ovo. Ovo com linguiça, pimentãozinho. Nossa. É que o bolovo, né, de Vou carne... até tirar o guardanapo já. Já tá enjoado de comer, né? A gente fez uma versão diferente. Esse no ano que a gente participou do Como Comida de surgiu a ideia? Boteco, ficou em 4º lugar. Por pouco a gente não Como fica surgiu a existente. ideia de fazer esse salgado? O meu pai, Que delícia, pessoal. ele é do interior do Rio de Janeiro, né, lá no Conceição de Macabu, e tinha um senhor que vendia um cachorro quente, que era feito de linguiça, pimentão. Aí a gente colocou dentro do bolovo, né? Acabou criando esse bolovo. Já que você falou do seu pai, eu vou bater um papo com o seu Edilson, que é o fundador aqui do bar. Exatamente. Obrigado pela participação aqui, Fábio. Parabéns. Eu agradeço, viu? Nota 1000. Sensacional. Bom, e o seu Edilson já está aqui, o seu filho Fábio acabou de falar pra gente que o senhor viu lá no Rio de Janeiro um cachorro-quente e teve essa ideia. É a versão do Rio, cachorro-quente, né? Só que é no pão. E aí foi modificado, né? Colocado com ovo. Né? E pimentão, cebola, né? Então é o cachorro-quente carioca. E o senhor aqui é o fundador do bar, né? Faz 40 anos. É, 40 anos. Imaginava que daria super certo? Não, imaginava tudo? não. Foi de repente que aconteceu, né? E hoje a gente está aqui porque, não é? A gente está fazendo o Meu Bairro na TV, é uma das
É uma das atrações aqui dessa região, né? Do Jardim Chapadão, do Bonfim. Verdade. O pessoal fala Castelo. Castelo, na verdade, não é um bairro, Não mas muita existe, gente fala né? Castelo, né? Chapadão, né? Então é uma das atrações aí, né? É a atração, verdade. Valeu super a pena. Ô, valeu. E nesses Continua. 40 anos, muita luta aí pra... Muita luta, é. Agora eles que tocam, né? A molecada que toca. A gente tá só na retaguarda. Legal, bacana. Gostou de Campinas, seu Edilson? Boa, Campinas. O senhor é carioca da Gema, do interior Eu do sou Rio, fluminense. né? Ah, Sou- o senhor é verdade, do interior do Rio é Fluminense. Interior do Rio, é. Carioca é apelido. Carioca é apelido, né? apelido. Obrigado. Ô, Valeu eu que e agradeço. parabéns aí por ter descoberto Ô. no Rio de Janeiro em forma de cachorro quente que veio para Campinas em forma de salgado, que é legal. espetacular. Tá bom? Legal, muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, é isso aí. Então, esse foi mais um Meu Bairro na TV, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Você já sabe, né? Se tiver uma sugestão de bairro, mande uma mensagem pra gente, né? O celular é esse que aparece no seu vídeo, tem o WhatsApp. Também pode mandar pra gente uma mensagem nas redes sociais. De repente, o seu bairro pode ser o próximo a aparecer aqui no Meu Bairro na TV. Tchau, galera. Até a próxima. Fui!